Ao atendimento da pessoa com demência, de forma global, como que o senhor avalia o cenário aqui do DF, tanto público quanto privado? Olha, no mundo inteiro a gente tem problemas em relação ao atendimento com paciente com demência. Por quê? Porque apesar de ela não ser uma doença nova, ela existe há séculos, a quantidade de pessoas com demência não era tão grande. É só fazer uma conta rápida. Antigamente, quem há 30 anos atrás deve se lembrar, naquela época as pessoas falavam que era gaga, ficava esclerosado, era o termo que se usava para falar de demência. Às vezes a pessoa tinha uma na família, tinha um vizinho que tinha alguém na família. Agora não, todo mundo tem alguém na família. O que aconteceu nos últimos anos? O número de casos aumentou muito, mas muito mesmo. O número de casos dobrou nos últimos 20 anos e nos próximos 30 vai triplicar. Então isso significa que daqui a 30 anos, nós estamos em 2016, daqui a 30 anos, a gente vai ter uma quantidade tão grande que as pessoas que tiverem mais do que 80 anos, uma de cada 4 pessoas ou uma de cada 3 pessoas vai ter uma doença demencial. Bom, o que interessa dizer isso? O que interessa é o seguinte, é que a velocidade com que a doença está acontecendo na nossa sociedade é muito, muito mais rápido do que a gente consegue formar profissionais que conseguem cuidar dela. Então, quais são as especialidades, por exemplo, na área médica? Tem os geriatras, que cuidam de idosos, os neurologistas, que cuidam de doenças do cérebro, e os psiquiatras, que também cuidam de distúrbios de comportamento. Essas especialidades, nem todos os profissionais dessas especialidades são treinados nessa área específica da demência. Os geriatras já são poucos. Nós temos no Brasil inteiro menos de 1.200 geriatras realmente com título de especialista. Os muitos fazem neurologia, mas na formação deles, eles não têm tanta ênfase nesse subtipo de doenças do cérebro que são as demências. Nem todos os neurologistas. Os psiquiatras, menos ainda, têm afeição com essa área. Isso não quer dizer que os profissionais não são bons, quer dizer que o método de ensino nas faculdades de medicina precisa melhorar muito. Bom, e daí o que acontece? O mercado hoje, em qualquer lugar que você vá no mundo, falta gente para cuidar de paciente com demência. No mundo não tem gente suficiente para cuidar disso. Então aqui no DF você tem algumas iniciativas muito boas. Primeiro, a Secretaria de Estado, fala do Serviço Público primeiro, a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem geriatras em quase todas as regionais, se eu não me engano já tem em todas as regionais. Você vai no Gama, em Santa Maria, em Sobradinho, em Taguatinga, na Ceilândia, você tem todos esses lugares, você tem nas unidades básicas de saúde, nas unidades de especialistas dessas regionais, você tem lá um geriatra, que é alguém que tem geriatras titulados, que portanto tem conhecimento para poder dar conta disso. Bom, você também tem no DF outros serviços. O maior serviço é o Centro de Multidisciplinar do Idoso, que funciona lá no Hospital Universitário do HUB, né, da UNB, que é um grande centro, é o maior centro, inclusive é o berço formador da grande maioria desses profissionais que estão aqui no Distrito Federal, que são egressos, né, são alunos desse lugar. A maioria deles são daqui do DF mesmo, né. Aí você também tem no setor público, lá no Agarram você tem serviço, no hospital de base você tem um grupo de neurologia cognitiva que também está tendo um bom resultado lá, mas ainda são poucos grupos perto da quantidade de pessoas que precisam de atendimento. Mas são profissionais, apesar de serem grupos poucos e poucos numerosos de profissionais, são grupos muito compromissados e muito atuantes e muito competentes no que fazem. E no setor privado, aí depende de onde você está. Tem muito pouco geriatra, nos convênios você praticamente não encontra geriatras que têm conhecimento nessa área, na medicina privada. A maioria dos geriatras do Distrito Federal só atende em consultório particular, não atende medicina de convênio, né? Porque são tão poucos que eles não atendem convênio. Você tem neurologistas, você tem psiquiatras, mas aí nem todos, como eu disse, os profissionais têm conhecimento específico nessa área. E o pilar desse tratamento, ele é multidisciplinar. Tanto o paciente ele vem da atenção primária e demanda, em fases mais agudas, demanda serviços e procedimentos de alta complexidade. Ele demanda serviços de alta complexidade, mas aí você tem centros que congregam isso, né? O ponto central é que, assim, quando ele está tendo atendimento médico, geralmente é o médico que articula essas outras coisas. O médico recomenda fisioterapia, recomenda avaliação odontológica, recomenda uma fonoaudióloga para ver se ele está engolindo direito, né? Recomenda educador físico. Em geral, o médico, pelo menos na área da geriatria, funciona muito assim. O médico ajuda, digamos assim, a coordenar os esforços do caso. Até para dizer assim para a família, olha, agora você faça primeiro isso que é mais importante, depois nós vamos fazer aquilo. Em geral é assim que funciona. O centro
centro multidisciplinar do idoso, por exemplo, é um lugar público que congrega todos esses profissionais num lugar só. Ele já tem todos esses profissionais, a equipe tem todos esses profissionais lá.